Boa tarde a todos. Vamos iniciar aqui mais uma sessão do dia 1º de agosto de 2023, segunda comissão disciplinar. Hoje eu queria agradecer a presença dos nossos auditores aqui, procuradoria, os advogados, secretariado, todos que estão aqui presentes. Nós temos um pedido de preferência, que é o processo 687, inclusive é o primeiro da pauta, cujo relator, Dr. Marcos Roberto Lopes Reis. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde a todos, um abraço. Prazer em vê-los. Vamos aqui, processo 687 de 2023, Copa Paulista Profissional Esporte Clube São Bernardo e Portuguesa de Esportes. Esse jogo foi no dia 14 de julho de 2023 e a doutora Procuradoria denunciou aqui o senhor Vinícius das Graças Leandro. Ele está denunciado no artigo 254 do Código. Ele é da agremiação do Esporte Clube São Bernardo. O árbitro relata que, por atingir com uso de força excessiva as pernas do seu adversário número 23, senhor José Antônio da Rocha Santos, na disputa de bola, o mesmo foi atendido e seguiu normalmente na partida. Travou aqui. Não, saiu. Ele não é reincidente e esse é o relatório. Bom, é o seguinte, nós temos prova a ser produzida? Temos? Temos, trouxe o vídeo e também na petição eu coloquei os frames, 2 frames Então vamos do lance. Vai. E também o denunciado está aqui depois para o depoimento. Vou demonstrar as duas imagens também, que aí a gente conseguiu o frame mais de perto, só para mostrar que o atleta vai de fato na disputa pela bola. Tanto que o meião branco aqui indica que... Sim, mas apenas para a linha argumentar. E para mostrar que não foi, como o senhor pode ver aqui, ele está em pé, o jogador. Ele não está dando um carrinho lateral, como aparenta na imagem. Depois, a hora que há o contato entre os dois atletas, que ele cai no chão. Não tem problema, só em passar para ele, pegar o microfone e sentar aqui, por favor. 254. Já cumpriu a partida? Pode, por favor, o microfone. Esqueci seu nome, desculpa, Vinícius. À disposição, doutor Marcos. Obrigado, senhor presidente. Tudo bom, Vinícius? Obrigado por ter comparecido. A gente já viu o lance aí, deu para ter uma ideia, mas faz uma narrativa para a gente do que aconteceu. Boa tarde a todos. Ali fui disputar a bola, né? O adversário, ele mais rápido, né? Eu fui tentar travar e por ele ser mais rápido, por eu não estar enxergando ele no ato que foi uma bola dividida, eu tô dividindo com um, sobra para ele. Quando eu vou disputar, consequentemente, ele dá um tapa mais forte, eu tento travar, né? Então, na hora ali, eu nem imaginava que o juiz fosse me dar um vermelho, porque é uma falta de jogo, né? E o bandeirinha na frente dele que falou para dar o vermelho, sendo que eu não entendi. Ele veio para me dar um amarelo, porque não mostra muito bem. Se parasse ali, ele ia vir para me dar um amarelo, o bandeirinha manda dar um vermelho. Então, foi mais lance de jogo do que colocar a integridade física do adversário em risco, né? Sim, eu acho que se eu viesse dado um carrinho por trás dele, aí sim eu não teria nem que estar aqui e já tinha acatado como meus atos. Obrigado, Vinícius. Estou satisfeito, presidente. Auditor, eu também não tenho perguntas. Procuradoria, advogado, sem perguntas. Tá bom, então, obrigado. Pode permanecer sentado e passar o microfone para a defesa.
Bom, boa tarde a todos, nobres auditores, doutor Procuradoria, João, que também está aqui, defensor. Bom, como bem relatado aqui pelo Vinícius e o vídeo, em que pese as palavras do árbitro que teria sido uma falta com uso de força excessiva nas pernas do adversário, me parece muito claro que não há esse uso excessivo. O atleta vai em busca de travar a bola ali e numa força que seria compatível ali com uma dividida comum. Não vai com o pé acima da jogada, tanto que nos frames ali que a gente mostra não tem solada, não tem nada, ele vai com o pé no chão, disputa pela bola mesmo. Se ele fosse numa intensidade menor do que aquele foi ali e tivesse travado a bola, não conseguiria travar, o adversário ganharia ali no chamado pé de ferro do atleta do São Bernardo, do Sr. Vinícius. Então, por não haver, pelo entendimento da defesa, de não ter havido uma força excessiva, no caso, a defesa solicita a desclassificação para o artigo 250, como um ato hostil ou algo nesse sentido, ou como um 258, por infringir, eventualmente, a ética desportiva, mas, ainda assim, a defesa pede pela absolvição do atleta, considerando sua primariedade, é um atleta, ele é zagueiro, e mesmo assim é primário. Então, a defesa pede que isso seja levado em consideração, que o atleta seja absolvido, caso assim vossas senhorias não entendam, considerando o histórico do atleta e o vídeo, a presença dele aqui, que seja aplicada a pena de uma partida convertida em advertência. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Doutor Marcos, por favor. Obrigado, senhor presidente. Parabenizar o doutor pela defesa, agradecer ao Vinícius por ter comparecido. Evidentemente, a violência ela é caracterizada pela imprudência, né? Dá para perceber, conforme ele mesmo mencionou, que chegou atrasado. A considerar que ele compareceu, que é muito difícil alguém comparecer, os atletas virem aqui para se justificar, e eu valorizo muito isso. A gente não tem o condão não tem como reapitar o jogo. Eu também achei que merecia amarelo, mas ela aplicou vermelho, a autoridade lá é ele. Então aqui eu vou aplicar a pena mínima convertida em advertência. Esse é o voto, senhor presidente. Doutor Eduardo. Então, eu entendo até que ele não atinge a chuteira. Eu acho que quem pega o atleta, acho que é o joelho dele, alguma coisa assim, quando ele está passando, né? Porém, como foi um vermelho direto, eu aplicaria a pena de uma partida. Essa aqui ouso discordar aí do Marcos como relator, eu aplicaria uma partida pela denúncia. Eu também achei que essa jogada fica num liame, né, entre o amarelo e o vermelho. É uma jogada difícil, mas o amarelo caberia também, na minha opinião. Eu acho que se enquadra perfeitamente no 254, tá? O 258 é sobre ética, 250 já é uma ação um pouco mais menos poderosa, digamos assim. Eu vou acompanhar o voto revisor, então uma partida já cumprida. Essa é a nossa sentença aí, tá bom? É o voto. Valeu, obrigado.
Já foi, aí pega tudo, entendeu? Mas se fosse um amarelo, não seria um absurdo. Mas eu acho que tá um pouquinho mais. Vamos lá? Então, processo 718, doutor Eduardo. Obrigado, senhor presidente. Processo 718, Copa Paulista, Esporte Clube São Bernardo contra São José Esporte Clube. Partida realizada no dia 22/7. São denunciados pelo Esporte Clube o senhor Vitor Hugo Moreira dos Santos, atleta profissional, e pelo São José, a agremiação por atrasos na partida. A Procuradoria ofereceu denúncia contra o infrator Vitor Hugo Moreira dos Santos, com base no artigo 250, que foi expulso pela aplicação do segundo cartão amarelo por prática de nova ação temerária. A Procuradoria pleiteia a punição com base no artigo 250. Já com relação à agremiação, São José Esporte Clube foi denunciado por atraso no início da partida, devido à apresentação tardia de 3 minutos para o protocolo. Isso resultou num atraso de 2 minutos, segundo a súmula. Diante disso, protesta-se pela aplicação do artigo 206. O atleta Vitor Hugo, ele teve uma pena de advertência na sessão do dia 13 de fevereiro, e o Clube São José já foi apenado na sessão do dia 12 de julho. Esse é o relatório. Pode prosseguir, doutor Fábio, se quer fazer defesa. Obrigado, presidente. Primeiramente, boa tarde a todos, novamente. Bom, com relação ao clube, atraso em 2 minutos, né, efetivos no início da partida, peço a aplicação da pena mínima, que seria da tabela. E com relação ao atleta, foi um segundo cartão amarelo, né, ele teve uma advertência, portanto, não é reincidente nesse caso. Aqui é um daqueles casos que eu costumo dizer que é uma atitude amena, né, uma atitude leve, que é uma jogada, um lance comum da partida, mas que teve um resultado um pouco talvez mais gravoso, porque o jogador ele foi atingido, necessitou de atendimento médico e não retornou. Mas isso não significa que foi um ato grave, né, então bem enquadrado no 250, porque a gente analisa o termômetro aqui, que seria o segundo cartão amarelo. Caso fosse um caso grave, o árbitro teria dado um vermelho direto. Então, nesse caso bem configurado aqui, o 250, eu peço a aplicação da pena mínima convertida. Na verdade, ele teve advertência, falta 12 dias para ele poder ter outra advertência, porque são 6 meses. Então, eu peço, se não absolvição, a aplicação da pena mínima. Obrigado, doutor. Acho que, doutor Eduardo. Já estou apto ao voto. Com relação ao atleta, senhor Vitor Hugo, eu aplico a pena mínima uma partida, não a converto, porém, em advertência diante da punição anterior. Com relação à agremiação, atraso de 2 minutos, daria uma punição simples de 400, pela reincidência, R$ 800. Seu voto. Doutor Marcos. Acompanhe, senhor Eu presidente. também vou acompanhar integralmente sob os mesmos fundamentos.
Continuando, processo 719, doutor Marcos. Presidente, processo 719/2023, Paulista Sub-23, segunda divisão, Nacional União São João. Denúncia da agremiação do União São João e o senhor João Henrique Camargo Mafra, que é atleta profissional, e do Nacional, atraso na partida. A dona Procuradoria traz aqui o João Henrique Camargo Mafra, denunciado no artigo 254 do União São João, e diz que ele foi expulso por atingir com as travas da chuteira a coxa de seu adversário número 14, o senhor Alexander de Araújo Lima, na disputa de bola. Informe que o jogador atingido necessitou de atendimento médico e permaneceu na partida. Ele está no 254, a agremiação do Nacional está no 206, e o motivo é o atraso de 2 minutos no início e no reinício do jogo, devido ao protocolo de simultaneidade para início das partidas. Acréscimo devido ao atendimento médico, jogadores lesionados, substituições. O Nacional não tem reincidente, e o seu João Henrique também não tem reincidente. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Fábio. Obrigado, presidente. Só estou dando uma olhadinha aqui por que do atraso. Entendi, não necessariamente. Isso. Na verdade, para todas começarem, por isso que eu estou vendo aqui que tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo teve um atraso de 2 minutos. Mas aqui, ó, devido ao protocolo de simultaneidade para início das partidas. Ou seja, nesse caso, eu peço, com relação ao atraso do Nacional aqui, que também inclusive é primário, de acordo com a certidão, eu peço absolvição por entender que não teve responsabilidade do clube. Isso é decorrente, esse atraso foi decorrente da própria competição, do regulamento, né? Então, peço a absolvição. No caso do atleta, o João Henrique, ele foi expulso por atingir com as travas da chuteira a coxa do seu adversário, na disputa de bola. Teve o atendimento, mas permaneceu na partida. É primário, embora tenha um cartão vermelho aqui. Peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência. É a defesa. Muito obrigado, doutor Fábio. Parabéns pela defesa, doutor Marcos. Senhor presidente, acolhendo a tese da defesa do Nacional, eu vou absolver pelos motivos já expostos pela defesa, e com relação ao senhor João Henrique Camargo Mafra, só em função do jogador adversário ter necessitado de atendimento médico e está narrado aqui que foi uma trava da chuteira, eu vou dar uma partida. Esse é o voto. Doutor Eduardo, Acompanho integralmente. também acompanho pelo mesmo fundamento.
Ok. Processo 720, doutor Eduardo. Paulista Sub-17, partida entre Ponte Preta e Araçatuba Futebol Clube. Data do dia 15 de julho. Denunciado o atleta da Ponte Preta, Samuel dos Santos Lima, atleta amador. A Procuradoria apresentou denúncia com base no artigo 258 do CBJD. Narra a súmula da partida que o denunciado, ao receber o segundo cartão amarelo, após retardar o início de jogo, o que é claramente uma atitude desportiva. O relato do árbitro diz: após ter sido advertido com um cartão amarelo por ação temerária, o mesmo retardou o reinício do jogo e recebeu o segundo cartão amarelo. Diante disso, protesta a Procuradoria pela aplicação da pena prevista no artigo 258 do CBJD. O atleta não possui antecedentes. Verificar se tem alguma outra coisa aqui. Tem defesa escrita pela Então já Ponte Preta. pode prosseguir e já votar, por favor. A defesa protesta pela aplicação do artigo 182, fala da denúncia com base no artigo 258. E, ao final, diante de todo exposto, a defesa requer a absolvição do atleta denunciado. Se este não for entendimento, que faz jus por amor à argumentação, requer advertência com fulcro no artigo 1º do artigo 258, parágrafo 1º do artigo 258 do CBJD. Essa é a defesa. Aqui é um caso de segundo amarelo por vamos dizer, a cera, né? Não tem antecedentes, então eu aplico a pena mínima convertida em advertência. Obrigado, doutor Marcos. Acompanhe, senhor presidente. Também acompanha e o atleta é amador também, né? Processo 721, doutor Marcos. Senhor presidente, processo 721. Só um minutinho, tentando entrar aqui. Pronto, 721/2023, Paulista Sub-23, segunda divisão, Rio Branco e Jabaquara, 19 de julho a partida. A doutora Procuradoria denuncia aqui o senhor Igor Albergaria Pereira, da agremiação de Jabaquara, no artigo 254. O relato do árbitro é que ele expulsou o senhor Igor Albergaria Pereira, número 9, da equipe Jabaquara, por dar uma entrada com a trava da chuteira no tornozelo do seu adversário número 6, Luan Vitor Moreira Serafim, com uso de força excessiva. Também foi denunciado o senhor Marcelo Pereira da Silva, da equipe do Rio Branco, do 258. Consta da súmula relatória de arbitragem que o Gandula, da equipe do Rio Branco, o senhor Marcelo Pereira da Silva, foi expulso após receber o cartão vermelho direto por praticar conduta antidesportiva, conforme relatada pelo árbitro. Expulsei aos 90+2 minutos de jogo o senhor Marcelo Pereira da Silva, Gandula da partida, por ir em direção ao banco de reserva da equipe visitante, proferindo as seguintes palavras, abre aspas, vai tomar no cu, seus cuzão, fecha aspas. O Gandula não tem antecedentes e o senhor Igor também não tem antecedentes. E esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Marcos. Obrigado, presidente. Com relação, então, ao Igor, o atleta, expulso por uso de força excessiva aqui, foi cartão vermelho direto, não consta atendimento médico, né? Então, o pleito da defesa o atleta é primário, então o pleito da defesa é a pena mínima com a possível conversão em advertência. Já com relação ao Gandula, o pleito da defesa é a pena mínima. Dias, né? Em dias. É 15, né? 15 é a pena mínima. Ok. Obrigado, Obrigado. doutor Marcos. Senhor presidente, eu até acompanho a tese da defensoria, mas eu vi aqui que foi uma entrada no tornozelo com as travas da chuteira. Isso é
Para mim é grave. Então eu vou aplicar a pena mínima, mesmo considerando a reincidência dele. Com relação ao seu Marcelo, que xingou os outros atletas, a primariedade. Exatamente. Obrigado por me corrigir, doutor Fábio. Me distraí aqui. O senhor Marcelo Pereira da Silva, eu vou aplicar a pena de 15 dias também, considerando a primariedade. Seu Obrigado, voto. Eduardo. Acompanho integralmente. Acompanho uma partida para o atleta e 15 dias para o Gandu. Acho que joelho é a pior, cara. Eu já torci tornozelo 2 vezes, você nem opera, você faz físio e volta em 1 mesinho, 2 meses. O joelho é 1 ano perdido. Tá bom. O Felipe Melo, ele, mesmo contra o Vasco em 2021, 2022, ele fraturou o tornozelo. Ele voltou em 1 mês. Tava jogando já. Fraturou. Ficou pendurado. Então o joelho não, cara. O joelho tá bom. O joelho, putz. Já voltou? Processo 722. Doutor Eduardo. Obrigado. Paulista Sub-23, partida entre União Agrícola Barbarense e Tanabi. Partida realizada no dia 22 de julho. Foi denunciado o atleta profissional da equipe da União Agrícola, Gabriel de Almeida Sales. Denúncia: expulso por receber 2 advertências e cartão amarelo. A primeira advertência devido a retardar o reinício de jogo, chutando a bola após a paralisação da partida, e segunda advertência após o mesmo dizer que precisava de atendimento médico e também de transporte com maca para sair do campo de jogo. O referido atleta saltou da maca antes mesmo dessa deixar o interior do campo de jogo, mostrando total desrespeito para com a partida. Diante disso, a Procuradoria apresentou denúncia com base no artigo 258. Ele não possui antecedentes. Esse é o relatório. Obrigado, doutor Fábio. Bom, eu vejo aqui que foi um segundo cartão amarelo, né? E foram 2 motivos mesmo, realmente, 2 motivos até de regulamento, né? Porque quando a maca entra, tem que sair com a maca e só pode voltar depois que autoriza. Né? Ali, eu vi que estava, pela súmula, estava nos 87 minutos, né? Deixa eu só ver aqui, o jogo foi 2-0 pro União Barbarense. E deixa eu só ver os gols. E os 2 gols foram no primeiro tempo, então não vejo que teve um problema maior pro andamento da partida. O atleta é primário, então eu peço, se não há absolvição, a aplicação da pena mínima convertida em advertência. É a defesa. Obrigado, doutor Eduardo. Acolho o entendimento da defesa, aplico a pena mínima convertida em advertência. Senhor presidente, eu vou divergir da decisão do nobre relator. Eu ia até aplicar a pena de 2 partidas, vou aplicar a pena de 1 partida só, para não ser tão malévolo assim, porque ele pede atendimento médico, sobe na maca, você podia sair andando, né? Ele sobe na maca e lá na frente ele pula da maca. Então, claramente, ele comete uma conduta antidesportiva. Então, eu vou aplicar a pena de 1 partida. Esse é o voto. Chega a ser até provocativo, né? Fazer os outros, né? De uma situação muito antiética para mim, que merece a reprimenda. Eu vou também divergir e vou votar com o revisor 1 partida. Por maioria.
E nós estamos caminhando, então, para o derradeiro. E como não podia deixar de ser, doutor Marcos. Senhor presidente, eu sou sempre premiado com 723, sou um privilegiado. Próxima vez eu vou ceder ao doutor Eduardo Berol. Copa Paulista Profissional, Santo André e São Caetano, dia 19/7 foi a partida. O denunciado é o senhor Everton Leandro de Oliveira Santos, atleta profissional da agremiação do São Caetano. A doutora Procuradoria disse que o senhor Everton Leandro de Oliveira Santos, da equipe São Caetano, foi expulso por deferir um soco na altura das costas do adversário número 13, o senhor Guilherme Barbosa Tavares, fora da disputa de bola e com a bola em jogo. Informo que o jogador atingido não necessitou de atendimento médico e permaneceu na partida. O atleta ele não tem antecedentes, senhor presidente. Esse é o relatório. Obrigado, doutor Fábio. Obrigado, presidente. Bom, embora o doutor procurador tenha enquadrado aqui na agressão, né, no 254A, pela dinâmica aqui, eu entendo que não foi uma atitude de agredir, na verdade, né, um ato doloso de lesar o adversário. Foi com a bola em jogo, conforme consta na súmula. O atleta atingido não necessitou de atendimento médico, permaneceu na partida. Não consta aqui nenhum início de tumulto, né, como afirmando que seria uma atitude desleal, né, uma agressão ali, né, que os outros atletas tomam as dores. Eu acho que se enquadra mais num ato desleal ou hostil do 250, visto que a bola estava em jogo ali. Eles talvez estivessem disputando espaço, o árbitro pode ter visto um contato ali com a mão fechada e considerou sendo um soco. Mas eu peço a desclassificação 254A para o 250, com a aplicação da pena mínima e possível conversão e advertência, o atleta é primário. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Marcos. Senhor presidente, parabenizo a defesa. Eu também entendo aqui que não configura agressão. Ele fala um soco na altura das costas, não há atendimento médico. Eu vou acatar a tese de defesa, só que eu vou aplicar a pena de uma partida. Esse é o voto. Qual o artigo? No 250. 250, uma partida. Doutor Eduardo. Acompanho pelos mesmos argumentos. Eu também vou acompanhar mesmos argumentos. Uma partida no 250. Então, esse foi o último processo. Agradeço a todos aqui que compareceram e até a próxima.